Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Seja exaltado para todo sempre o nome do Senhor, o Todo-Poderoso, Altíssimo, Santíssimo, Deus eterno e soberano. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Para Ele toda a glória, toda a honra, todo louvor eternamente. Deus sempre tem uma palavra. Nada é à toa e não há coincidência em relação às coisas de Deus. Então, a palavra que o Espírito Santo me deu é forte, como todas as palavras contidas na palavra de Deus. E vai, com certeza, nos fortalecer muito, nos sustentar de pé, porque tudo neste mundo, na verdade, é vão. O que realmente nos fortalece, nos faz suportar todas as lutas, todas as pelejas, o dia a dia, é a palavra de Deus, arraigada em nós. Pois é, Ana, ela disse que o arco dos fortes foi quebrado. Pois é. E o Senhor me falava muito hoje que as circunstâncias dizem o contrário do que Deus quer dizer. Pode ver, você às vezes está passando uma fase em sua vida e Deus falou outra coisa para você. Mas essa fase que você está passando, você vê tão distante de acontecer o que Deus falou. Mas Deus falou, vai acontecer. Porque pode ser quem for que se levante contra, que tente te parar, mas operando Deus quem impedirá. Porque Ele quebra o arco dos fortes. Glórias a Deus. Que temos um Deus que não faz acepção de pessoas. Deus não olha a aparência, a riqueza, o status, a posição social, a cultura da pessoa, a raça, nada. Deus, Ele perscruta o coração. É lá que Deus quer estar, para Ele reinar dentro de nós. E é lá dentro, no nosso profundo, que Ele olha, que verdadeiramente a atenção de Deus é voltada para o nosso coração. Pois é. A palavra que o Espírito Santo me deu está no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, versículo 4. Diz assim: o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Pois é, você sabe que o arco é um instrumento, é uma arma de guerra que, arremessada, pode ferir ou matar a longa distância. E era uma arma muito usada antigamente, uma das primeiras armas a serem implementadas pelo homem durante as guerras. E a Bíblia diz que o arco dos fortes foi quebrado. O que quer dizer esse arco aqui? Dos fortes, ou seja, dos poderosos, foi quebrado, ou seja, foi desfeito. E quando eu li isso aqui, eu me lembrei que a Bíblia diz que Jesus veio na cruz do Calvário em carne para desfazer as obras do diabo. Tremendo isto. A Bíblia, aliás, na Bíblia nada é solto, nada é à toa, tudo é concatenado, tudo é perfeito. Uma coisa está ligada à outra. Então a Bíblia diz que o arco dos fortes foi quebrado,
o poder dos fortes, a força, a soberba, são as armas, né, que eles usam para derrotar os aparentemente enfraquecidos e derrotados. Essas armas foram desfeitas, que simbolizam o arco dos fortes, conforme a Bíblia diz aqui. Então, para a gente não ficar meio solto com esta palavra aqui, eu vou fazer uma síntese bem rápida para que nós possamos chegar onde Deus quer com esta mensagem deste momento. Nós sabemos que Ana sofreu muito debaixo do jugo de Penina, que era uma mulher perversa, perseguidora, maldosa, cruel, e que, como Penina tinha filhos e Ana não tinha, Penina perseguia Ana, que era a esposa de Elcana. E Penina zombava muito de Ana, porque Ana era estéril, mas tudo era um projeto de Deus. Deus sabe trabalhar, Deus sabe virar o cativeiro, mudar as circunstâncias, da desonra, dupla honra, Ele sabe fazer. Deus, Ele trabalha perfeitamente. Nós erramos tanto, mas Ele é incrível. O trabalhar de Deus é lindo demais. E Ana, óbvio, só tinha um lugar para ela ir, para buscar força e o socorro de Deus, que era no templo do Senhor. Que nesta época de Ana, a presença de Deus só se manifestava no templo, somente, porque não havia o Espírito Santo habitando no homem. Então, para lá Ana foi. E estava tão mal, tão terrivelmente amargurada, que ela não conseguia nem falar. Ela só chorava e balbuciava com os lábios. E nós sabemos que o sacerdote ali, ele não entendeu, ele pensou que Ana estava até embriagada. Ana disse: não, meu Senhor, eu sou a mulher amargurada de espírito e venho derramando minha alma diante do Senhor. E ela abriu o coração para Eli, e Eli deu a palavra a ela de vitória. O Senhor te conceda a petição. A petição que Ana fez, Eli estava determinando que Deus iria fazê-lo, iria cumpri-la. E Ana, óbvio, não se aborreceu, nem se desesperou, nem se enraivou, nem se irou por o sacerdote ali imaginar que ela estava bêbada. Ela não, ela estava tão buscando a Deus, tão cheia da presença de Deus, que aquilo ali para ela não foi nada. Incrível, né? Quando nós estamos cheios do Senhor na nossa vida, no nosso interior, muitas coisas a gente deixa passar, porque a gente vê que aquilo ali não faz sentido, a gente se aborrecer, se desesperar. Não vai valer a pena, vai só trazer problemas para a gente. Então, por isso que é bom a gente estar no altar de Deus permanentemente e buscar a face de Deus. Não termos um vínculo com Ele, né, eventual, mas permanente. Porque no momento que nós vamos encarar uma situação, a gente não vai agir com a emoção. Porque Ana ali, entenda, ela estava desesperada. E o sacerdote ali, o líder do templo, disse que ela estava àquela hora da manhã bêbada. Mas ela estava tão determinada a
a conquistar o que a alma dela desejava, gritava que ela realmente, achei lindo isso. Ela não se ateve àquilo ali que ele falou. Ela queria a bênção dela. E ela, meu Deus, ela saiu de posse daquela mensagem que, louvado seja Deus, Eli disse a ela, ele disse assim, vai em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. 1 Samuel 1,17. E Ana saiu dali, a Bíblia diz que quando ela recebeu aquela palavra, o semblante dela já não era mais triste. Você está entendendo? Quando a gente recebe a palavra de Deus, a gente fica, porque a Bíblia diz, examinai tudo e retende o bem. Ana, ali, o que era mais importante para Ana? A vitória a qual ela foi buscar? Ou uma palavra que ele disse que não tinha nada a ver com o contexto da vida de Ana ali naquele momento? Não era aquilo que Ana estava fazendo, bebendo essas coisas. Então, Ana ficou com a melhor parte, que foi o que Deus usou a boca de Eli para falar. Então, assim temos que ser. Quando a gente prioriza o espiritual, muitas coisas que as pessoas às vezes brigam, até tem morte, tem crime, tem tanta coisa, a gente deixa passar, porque a gente sabe que aquilo ali não é importante. Muitas vezes o adversário quer o quê? Que a gente tire o foco da presença de Deus, do altar de Deus, do que Deus falou, do que Deus quer, do que nós estamos pedindo a Deus. Por isso que é bom quando nós estivermos num momento assim, quando você estiver numa fase que você está buscando a Deus por algo, entenda. Você tem que entender que nesses momentos, sempre o inimigo, ele vai tentar lançar alguma seta para que desvirtue você daquilo que você está buscando, que você está desejando, que você está necessitando. Para quê? Para que você entre na carne. Porque quando alguém que serve a Deus entra na carne, pode acontecer a mesma coisa que acontece com as pessoas que não servem a Deus. Pode acontecer coisas graves. Porque a carne ali, quando a pessoa entra na carne, não está agindo mais pelo Espírito Santo. Está agindo pela força do homem, a força do seu braço. Não adianta nada. Não vai levar a lugar nenhum. Ao contrário, haverá o quê? Perdas. Então, Ana aqui, ela estava focada na presença de Deus, no altar de Deus, porque ela tinha uma petição diante de Deus. Então, tenha muito cuidado, porque o Espírito Santo, ele é o Deus que revela, né? No meio da palavra dele, que a gente está ministrando, ele sempre fala conosco. Lute para você, lute contra você próprio, para você não entrar na carne, não procurar confusão, nem contenda, nem você, qualquer coisa ter que ser, né, aquela coisa de falatório, gritaria, aquela coisa de revide, essas coisas que realmente, quando existem, quando estão em ação, o Espírito Santo não está. Ele se retira ali, porque o homem quer agir pela força do seu próprio braço. Então, Ana, ela é um exemplo. Em primeiro lugar, por causa disto aqui, como ela reagiu diante de uma palavra que foi dura, e era uma palavra ali que era inadequada para ela, porque ela não estava cometendo aquilo ali. Mas, você está entendendo? Quando nós estamos com um propósito com Deus, sempre vem algo para nos tirar do foco, para que a gente entre na carne, para que a gente saia do espírito e tenha o quê? Gritaria, confusão, que tenha raiva, ira, ódio.
tudo isso aí são as obras da carne e que o inimigo se aproveita. Para quê? Para espezinhar o homem, porque ele conhece os pontos fracos do homem. Pois é, o fato é que nós sabemos que Ana teve um filho de Elcana. Logo depois dali, quando se cumpriu o ciclo de uma vida, Samuel nasceu. E Ana, meu Deus, óbvio, tem a luta, né? Tem a vitória e tem o que depois? Nós não podemos esquecer jamais a gratidão. Para mim, é uma das qualidades mais fortes no ser humano, é a gratidão. E você sabe que é difícil a gente encontrar muitas pessoas gratas. Tem muitas pessoas ingratas, mas isso aí não vem de agora, vem desde sempre. A ingratidão, ela está em muitos corações. Que nós possamos nunca, em nome de Jesus, ser ingratos com Deus nem com ninguém sobre a face da terra. Pois é, então, Ana, óbvio, foi dedicar a Deus. Primeiro lugar, óbvio, a Bíblia diz o cântico. Ana fez um cântico para Deus. Esse cântico aqui é um cântico de gratidão, no qual Ana relata com palavras mostrando a soberania de Deus, o passo a passo dela, diante de tanto sofrimento. Só quem passa por perseguição, por maldade, por crueldade, sabe o que significa penina na vida de Ana. Às vezes você tem sido perseguido por alguém, você não aguenta mais, você está perto de explodir. Não faça isso. Essa mensagem de Ana é para você, porque nós, seres humanos, nós temos uma propensão muito fácil a falhar, a pecar, a errar. E quando nós conhecemos a Deus, pois é, a Bíblia diz que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então nós sabemos que no momento desse, existe lá tem as obras da carne e o fruto do Espírito. E uma das virtudes do fruto é o domínio próprio. Mas tem momentos que o domínio próprio vai para muito longe e a carne assume o comando. Olha aí o problema grave. Não pode, de forma alguma. Então, nós que somos servos de Deus, nós temos que saber lutar, receber a vitória e sermos gratos a Deus. Aconteça o que acontecer nesse percurso aí, vamos dominar o nosso eu. O que é que Jesus falou ali? Eu amo esse versículo. Na vossa paciência, possuí a vossa alma. Desde que eu me converti, quando eu me converti há muitos anos, eu li esse versículo, confesso a você que eu não entendia. Eu disse, como, meu Deus? Aí o Espírito Santo me ensinou. Na vossa paciência, na vossa longanimidade. O que é que vai acontecer quando somos pacientes e longânimos? Vamos dominar o nosso eu, o nosso querer, a nossa reação impulsiva. Vamos dominar. Mas é necessário, na vossa paciência, longanimidade, longo ânimo, não na explosão. Então, Ana aqui, meu Deus, ela tinha algo para oferecer a Deus. Que possamos ser assim também. Ana ofereceu primeiro lugar a Deus. Ana ofereceu o cântico.
quando ela estava levando o presente que Deus lhe deu, ela estava entregando a Deus esse presente. Tremendo isso. Ela disse: Deus, se o Senhor me der um filho homem, eu vou dar ao Senhor. Meu Deus, que coisa tremenda. Meu Deus, como podemos entender isso? Ou seja, ela queria aquele filho só para a glória de Deus. Você está entendendo que coisa tremenda, meu Deus? Então, ela ali estava indo levar Samuel, entregar Samuel no templo ao sacerdote Eli. Meu Deus! Segundo os estudiosos, Samuel tinha aqui mais ou menos 7 anos de idade. Será que é fácil para uma mãe se desfazer de um filho com essa idade? Não. Mas Deus era mais forte dentro dela do que o amor pelo filho dela. Então, quando a gente prioriza Deus, tudo mais a gente acha pequeno. Grande sempre é Ele. Incrível. Ele fala mais forte dentro de nós. Muito mais, infinitamente, do que qualquer coisa ou pessoa. Pois é. Então, Ana, ela sofreu humilhação, afronta, perseguição, perversidade, maldade, foi tanta coisa. Foi tudo junto. Mas ela estava ali agora, que esse cântico vai nos ensinar muito mesmo sobre o agir de Deus, sobre quem é Deus, porque Ana verdadeiramente ela conheceu o Senhor mais ainda através desta experiência que ela teve no templo do Senhor. O arco dos fortes foi quebrado e os que tropeçavam foram cingidos de força. Entenda, quando o arco dos fortes é quebrado, tudo muda. Todo o contexto muda. Deus sabe trabalhar. É tremendo, porque Deus tem um ditado no mundo que diz: quer conhecer alguém, dê poder. Pois é, e é verdade mesmo. Muitas pessoas não podem ter o poder. Por quê? Porque elas já têm a raiz da soberba no coração. Então, quando vem o poder, a soberba aflora. Aí aquela soberba ali vai destruí-la, porque a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Olha, eu vou lhe dizer algo aqui. A palavra de Deus, ela se cumpre absolutamente. Eu nunca na minha vida vi um soberbo não pagar caro pela própria soberba. É incrível. Mas, porque na verdade, o que é que o ser humano quer? Que Deus haja logo, que Deus faça imediatamente. Deus não é assim, Deus não tem pressa com nada. Por favor, Deus não é o homem que age muitas vezes por impulso, por emoção. Deus, ele diz o quê? A soberba precede a ruína. Então, isto aí é a verdade. Tem que acontecer. É uma prática isso aí. Mas, por favor, não é com o nosso braço de carne que isso vai acontecer. É pelo poder de Deus. Ou seja, pelo poder da palavra de Deus que diz que a soberba precede a ruína. A Bíblia diz que Deus, ele resiste aos soberbos. O que quer dizer isso? Ele se opõe a toda e qualquer pessoa soberba e dá graça aos humildes. Jesus disse o quê? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, para que soberba? Só para destruição. A soberba leva qualquer um que a tem à destruição. Isto aí não é algo que
a gente pode achar que vai acontecer, ou a gente imagina que vai, não é nada disso. Isto aí tem que acontecer. Por quê? Por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus diz isto, se cumpre. Na Bíblia nós temos tantos exemplos. E temos exemplos também na nossa vida terrena aqui. Quantos você já viu Deus abater pela soberba? Pessoas até públicas, pessoas até do rol de conhecidos, colegas, ministério, essas coisas aí. Quantas pessoas? A palavra de Deus se cumpre. Por isso que o melhor de tudo, sabe? Mesmo passando lutas, aflições, momentos tão difíceis, o melhor que existe é estarmos na presença de Deus, sabia? Não há nada que se compare, nada nesse mundo. Tudo nesse mundo, tudo é o último plano. O primeiríssimo plano é Deus dentro de nós, eternamente. Um vínculo inquebrável. Louvado seja Deus. Pois é. Então, depois daqui, se prepare para o que acontece. A Bíblia diz: e os que tropeçavam foram cingidos de força, ou seja, aqueles enfraquecidos. Tá entendendo? Aqueles que estavam aparentemente derrotados foram cingidos de força. Louvado seja Deus, é a força que vem do alto, é a força que nos segura de pé, é a força. Meu Deus, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É Ele dentro de mim, dentro de você, que é a nossa força. Glórias a Deus. Que nós possamos ser gratos a Ele. Porque a Bíblia diz, os que tropeçavam foram cingidos de força. Entenda, quando o arco dos fortes é quebrado, toda a situação muda. Você pode dizer, mas eu não estou vendo nada. Mas foi o que eu disse? Eu disse algo logo no começo da ministração, que as circunstâncias falam o contrário do que Deus determinou. Você está vendo uma coisa, mas Deus determinou outra. Mas você está vendo uma, pois é. Mas Deus, Ele faz o reboliço de que forma? De repente. É assim que Ele faz. E a pessoa fica impactada pelo agir de Deus. Meu Deus, é tremendo Deus. Deus é tremendo demais. Olhe só, porque, né, as coisas de Deus são totalmente... Esse mundo aqui é todo o contrário ao que Deus diz. Esse mundo, ele dá valor aos fortes, aos aparentemente poderosos. Esse mundo olha a aparência. Esse mundo está interessado no que as pessoas têm. Meu Deus, é muito jogo de interesses, é muita ganância, muita cobiça pelo poder, que no fundo, tudo isso é a ganância pelo dinheiro. Porque através do poder, os homens têm dinheiro. É incrível, eles pensam que vão ficar aqui eternamente. Meu Deus, se não houver uma mudança radical dentro deles, eles irão para um lugar tenebrosíssimo e de lá nunca sairão. Os que antes eram fartos se alugaram por pão. Olha só. Mas agora cessaram os famintos. Os que antes eram fartos, tinham muito, agora estão precisando até do pão. Tudo isso Deus sabe trabalhar. A soberba
derrota qualquer pessoa, a crueldade, a maldade. A pessoa usar o poder humano para destruir vidas, como Penina fazia ali com Ana, porque na verdade Penina queria que Ana fosse destruída, que Ana cometesse até algo contra a sua própria vida. Ela estava ali torcendo pela derrota de Ana, como todos os soberbos torcem pela derrota dos aparentes fracassados. É incrível, dos aparentes fracos, porque os soberbos, eles se acham, né, soberanos. Eles se esquecem que soberano é só um, o Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este sim é soberano e eterno. Os homens, o poder é limitado. Até Estéreo teve 7 filhos e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Você já parou para pensar? Ana pediu um filho a Deus, homem. Deus deu 7 filhos a Ana. A Estéreo teve 7 filhos, ou seja, teve vitória. 7 vezes mais do que ela pediu, tá vendo? É assim que Deus faz. Ele faz muito mais, além, abundantemente, daquilo que você pede e daquilo que você pensa. Meu Deus, é tremendo. Porque tem coisas que pensamos que nem dizemos, porque achamos que, meu Deus, é muito grande isto. Mas Deus faz muito mais, além, abundantemente daquilo que pensamos, não só daquilo que pedimos. Então, fique com essa palavra no seu coração. Não deixe esse momento te enfraquecer, te derrotar. Faça como Ana. Vá em frente, no altar de Deus. Prossiga com domínio próprio, porque você vai ver o arco dos fortes quebrado. O Todo-Poderoso, ele destrona os soberbos. Ele joga por terra esses fortes e poderosos que não são nada, porque grande é o Altíssimo, o Santíssimo, o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó. O Deus que quebrou o arco de Faraó, Deus que quebrou o arco de Senaqueribe, de Herodes, de todos os inimigos da cruz de Cristo. Ele continua o mesmo, o Todo-Poderoso. Ele age assim, porque ele é Deus. Ele é Deus. Deus é Deus, o resto é Baal, que não tem poder nenhum. Louvado seja Deus. E a que tinha muitos filhos enfraqueceu, Penina caiu por terra, ficou envergonhada e confundida pela vitória de Ana. Louvado seja Deus. É assim. É esse o fim dos soberbos, a derrota, que eles próprios procuraram. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Olha aí, você está entendendo que aqui está falando da soberania de Deus, do poder imensurável do Senhor? Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Meu Deus, que coisa tremenda. Deus é que dá a vida, meu Deus. Deus, meu Deus, Ele é tremendo, Ele é todo poderoso. Meu Deus, que coisa tremenda. A semana passada, eu fui em um certo lugar, estava lá conversando com uma amiga. De repente, chegou uma amiga dessa amiga minha que é médica. Ela é obstetra até. E ela começou a conversar. E pela conversa dela, eu percebi que ela servia a Deus. A gente conhece logo que coloca Deus acima da ciência sempre. Pois é. Ela começou a contar. Achei tremendo, meu Deus, eu fiquei toda arrepiada quando ela começou a contar as maravilhas que Deus faz, que ela vê como médica.
Meu Deus, é tremendo. E ela disse que o marido dela também é médico. E ele, você sabe que na vida de um casal que se converte a Deus, pode acontecer, sempre é normal acontecer de um ser mais espiritual, ser mais assim, mais ligado. O outro, às vezes, precisa ter uma experiência a mais para ser. Sempre pode acontecer isso, mas o importante é a pessoa querer servir a Deus, que vai chegar no pontinho certo que Deus quer. Pois é, ela estava contando que ela contou várias experiências, mas uma das que mais, tocou em mim foi que ela contou que o marido dela, ele atendeu um menino. O menino tinha 6 anos. Ela fez questão de colocar com os dedos assim, 5, 6. Para eu ver, 6 anos. Esse menino estava com problema no abdômen. Quando ele fez, o marido dela fez a ultrassonografia e viu várias pedras na vesícula dessa criança. E as pedras estavam muito grandes. E tinha que operar, digamos assim, urgente. Porque pode acontecer algo pior, senão... Porque as pedras podiam ir até para outros órgãos, perfurar, essas coisas aí que eu não entendo direito. Quem é da saúde que sabe mais. Pois é, ela disse que o marido dela, quando viu aquilo ali, disse: eu vou logo mandar para o plano ver logo isso. Ele mandou logo para um amigo dele, que é cirurgião, e mandou logo resolver sobre o plano logo. Só que o plano de saúde, para resolver autorizar, você sabe como é, tem alguns planos que são mais difíceis para isto. Eles demoram mais tempo, é só a graça de Deus. E demoraram mais ou menos, o plano demorou 20 dias, mas o plano exigiu que ele fizesse outra ultrassonografia. Aí ela pegou, estou toda arrepiada aqui, meu Deus, tremendo isso, aí me lembrar desse testemunho. Aí ele disse que ela estava contando que a criança voltou para o marido dela para fazer outra ultrassonografia, para juntar com a outra, para que o plano só liberaria assim, se fizesse outra. Quando o marido dela fez outra sonografia no corpo dele, na barriga e tudo, na vesícula, não tinha nenhuma pedra, nada. E o marido dela pegou, olhou outros órgãos, olhou o corpo do menino todo, através da sonografia ali, de ver da ultra, e não achou. O marido dela ficou impactado. Depois de muito tempo fazendo essa pesquisa através da ultrassonografia na criança, o marido dela falou assim pro menino, falou assim, disse: eu não estou vendo nenhuma pedra aqui, o que aconteceu? Não é possível. Ele disse: doutor, Jesus me curou. Jesus foi no meu quarto e disse a mim que eu estava curado. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Meu Deus, não tem como a gente não se impactar com isso. Ela disse que o marido dela ficou tão impactado que até hoje ele tem no celular dele as fotos da ultrassonografia, as fotos, o filme, que diz o vídeo, da primeira e da que ele fez 20 dias depois na criança. Diz que até hoje, já tem algum tempo isso, ele guarda isso é como se ele estivesse dizendo: aqui a prova que Deus opera milagres, que Deus é maior do que a ciência. Louvado seja Deus. Uma criança de 6 anos. Meu Deus, é tremendo, 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 tremendo isto. Então Deus opera um milagre impossível. Só Deus sabe o que poderia acontecer com aquela criança. Eu não sei, mas os médicos podem imaginar, eu não sei, mas o Senhor curou, tirou todas as pedras, não tinha nenhuma, a minúscula que fosse, não tinha. Incrível, gente, é lindo demais.
Pois é, uma criança de 6 anos dando uma aula a mim e a você. Já parou para pensar? Pois é, este é o poder do Deus Altíssimo. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Tá entendendo? Os poderosos caem por terra e os que estão lá embaixo, Deus exalta. Deus é tremendo. Deus, meu Deus, Ele faz coisas, meu Deus, tremendas, coisas. Ele faz prodígios, maravilhas, milagres. Ele opera, porque, entenda, de um lado Deus, né, de um lado vem a soberba, vem a ruína do soberbo, mas paralelamente vem a exaltação do humilhado, do aparentemente fracassado, derrotado. Deus é lindo demais. Por isso que, né, nós, debaixo do sangue de Jesus Cristo, jamais podemos olhar debaixo do sangue de Jesus Cristo, cobertos pelo sangue que Jesus verteu no Calvário, escondidos na cruz de Cristo. Jamais podemos olhar para o que é dos outros e querer ter igual, querer, meu Deus, questionar. Jamais. Só queira o que Deus tem para você. É isso, é assim que temos que ser. Cada um receba o que vem de Deus. Nada de olhar para o que é dos outros e achar que aquela pessoa tem muito, que não precisaria ser tudo isto. Não. Tá entendendo? O que é dos outros, seja o que for. Porque tem muitas pessoas que dizem, mas aquela pessoa não serve a Deus e tem isso. Amém. É problema da pessoa. Não cabe a mim nem a você olhar e desejar aquilo jamais debaixo do sangue de Jesus Cristo. Nós temos que ser purificados pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue que purifica de toda iniquidade. E a cobiça, a inveja, é iniquidade, é sujeira no coração. Isso não pode habitar naquele jamais que serve a Deus em espírito e verdade. Se habitar, a pessoa não serve a Deus. Ela não serve a Deus de forma nenhuma, porque no coração de alguém não pode habitar o Espírito Santo e ao mesmo tempo a cobiça e a inveja. Jamais, nunca, não existe isto. Ou o Espírito Santo habita e o ambiente está limpo para ele continuar ali, ou ele não habita. Por isso que nós temos que saber que o Espírito Santo ele é sensível. Temos que ter cuidado com os nossos pensamentos, sentimentos, entendimentos, imaginações, tudo. Temos que ter muito cuidado, porque a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não extingueis o Espírito. Ele é muito sensível. O Espírito Santo, ele sai, ele se retira. Por qualquer sentimento sujo no coração, ele sai, ele não fica. É incrível. Eu acho ele, meu Deus, ele é tremendo, ele é lindo demais. Ou é puro ou é impuro. Ou é santo ou é profano. Ou é verdadeiro ou é falsificado. Com o Espírito Santo não tem meio termo. Ou servimos ou não servimos a ele. É forte demais, mas é a verdade que está na palavra de Deus, que é a palavra de Deus. Levanta o pobre do pó, lindo demais, e desde o esterco, desde o monturo, né? Que o monturo é um lugar de lixo, exalta o necessitado. Ele tira o homem do monturo, do lugar lá de lixo, que não vale nada aquele lugar, para o fazer assentar entre os príncipes. Você está humilhado,
Você vai ser exaltado pelo Senhor. Creia nisso. É difícil. Por isso que Jesus falou, se creres, verás a glória de Deus. Porque o homem prefere muitas vezes ver para crer. Muitas vezes é o que Tomé falou ali, né? Se eu não vir o buraco nas mãos dele, eu não creio. Mas nós não podemos agir assim. Porque entenda, o Espírito Santo habita em nós. É o Espírito da verdade. Então ele nos revela Deus, Jesus Cristo. Ele nos revela as profundezas de Deus, o Espírito Santo de Deus. Para o fazer dar o trono da glória, meu Deus, de glória, tremendo. Ele tira a pessoa de lá, do chão, de lá da humilhação, de tudo de ruim, e exalta a pessoa. Deus é lindo demais. A Ele toda a glória para todo sempre, eternamente. Porque do Senhor são os alicerces da terra. É dele. São dele os alicerces, ou seja, as bases da terra. Já parou para pensar? Meu Deus, que poder é este? Ele faz questão de nós estarmos na presença dele. Que coisa linda, meu Deus. E assentou sobre eles o mundo. Deus tem o controle de tudo. Deus nunca perde o controle. Ele está no comando da situação. Ele está guiando tudo. Tremendo isso. Às vezes, quando a pessoa pensa que vai acontecer o pior, que não tem mais jeito, Deus faz o contrário. Aleluia. Ele faz o contrário. Porque ele abate os exaltados e exalta os humilhados. Ele exalta os humilhados e abate os exaltados, os soberbos. Deus abate. Por favor, quem abate não é o homem. Não é. Ainda que muitos homens tentem fazer isso, mas é problema de cada um deles. Quem faz isso é Deus. Você serve a Deus? Não tente nem tocar no soberbo. Deixe ele com Deus. Isto aí não é da sua alçada. É da alçada de Deus, o Todo-Poderoso. Porque Deus, ele vai cumprir a palavra dele. Sem dúvida. Olhe bem o que a Bíblia diz aqui. Os pés dos seus santos guardará. Meu Deus. Porém, os ímpios ficarão mudos nas trevas. Os ímpios são quais? Os soberbos, os perversos, os que cometem iniquidade, os que são rebeldes contra Deus, os que são avessos, aqueles que servem a Deus e que fazem males a essas pessoas. Esses são os ímpios. A Bíblia diz, porém, os ímpios ficarão mudos nas trevas. Por que eles ficarão assim? Porque eles estão plantando isso, eles vão colher. A plantação, né? Qualquer um pode fazer. O tipo de plantação que for, mas a colheita, ela chega. Porque o homem não prevalecerá pela força. Você está vendo alguém está vencendo pela força? Está vendo? Está. Eu sei que você está vendo pessoas soberbas, pessoas altivas prevalecendo pela força, né? Você está vendo essas pessoas vencendo pela força. Pois é, você está vendo. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que Deus abate os soberbos. Porque o homem não prevalecerá pela força. O que você está vendo é um tempo que Deus está dando bem corda a essa pessoa. Bem corda, está dando bem corda. Para Deus mostrar a todos até onde essa pessoa é capaz de ir para destruir outras pessoas. Então a pessoa diz assim, mas fulano está prevalecendo, fulano está vencendo, está tendo vitória. E é perverso, mas é Deus que está no comando. Porque a palavra de Deus vai se cumprir.
Ele vai cair por terra na autoridade que há no nome de Jesus. Pelo poder que há na palavra de Deus que tem que se cumprir. Ninguém foge da palavra de Deus. Ninguém. Ela tem que se cumprir. Tem um versículo no livro de Salmo que diz: os reis da terra se prostrarão ao Senhor e declararão o seu poder. Os reis da terra são meros seres humanos. O eu sou, que é Deus, que é todo-poderoso. Não é pela força do braço que ninguém prevalece, nem pela força da crueldade, da maldade, da soberba. Ao contrário, caem por terra. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Porque entenda, todo soberbo, ele está contra Deus. Todos os soberbos. Pastora, não tem exceção, não tem exceção. Saiba disso, a Bíblia, ela não usa nunca meio termo. Deus não age com emoção, nem com sentimentalismo. Deus não tem essa coisa que o homem tem, não. Deus é perfeito. Deus é santo, é justo. Não há balança enganosa, não, com Deus. Não há. Deus não julga a pessoa pela aparência, pelo que ela tem, pelo que ela ostenta. Não, pelo amor de Jesus Cristo. A Bíblia diz que o homem não prevalecerá pela força. O soberbo, o arco dele será quebrado. O que quer dizer isso? A soberba dele, a força dele, o poder dele será quebrado pelo poder de Deus. Louvado seja Deus pelo poder da palavra de Deus que não falha. Tremendo isso, meu Deus. Desde os céus trovejará sobre eles. É Deus, porque entenda, quem é contra os soberbos? É o próprio Deus. Porque o soberbo, ele é rebelde. Ele é contra Deus, frontalmente. Ele é alguém independente de Deus, é como se ele fosse melhor, como se ele fosse Deus aqui na terra. Ele pode até ser o Deus com letra minúscula, que não pode nada, que é derrotado eternamente pelo poder de Jesus Cristo. Esse Deus aí, com D minúsculo, ele até pode ser, mas o arco dele, a soberba, a força e o poder serão quebrados, desfeitos pelo poder de Jesus Cristo. Não tenha dúvida. Você vai fazer 1000 interrogações aí. Pois é, pode fazer. Deus está te respondendo todas as interrogações, lhe dizendo esta frase: Deus abate os soberbos. Deus abate os soberbos. A soberba precede a ruína. A Bíblia diz que diante da honra vai a humildade. Meu Deus, que coisa tremenda. Não pense que ser humilde, porque tem muita gente que diz assim: eu vou ser bobinho, vou ser bobo, vou ser tolo. Não é não. Você sabe o que é ser humilde? É parecer com Jesus, é aprender com Jesus, é falar no momento certo. É verdade, é saber se calar, saber se dominar e deixar Deus, o Altíssimo, agir. Porque quando você vir, vai ser a queda dos soberbos. A queda vai ser terrível, tenebrosa. Vai ser uma queda para nunca mais levantar. Para ele não ousar erguer-se contra o Deus Todo-Poderoso. Porque todos os que tentam fazer isso são derrotados pelo poder de Deus, pela autoridade da Bíblia Sagrada. O Senhor julgará as extremidades da terra. Ele conhece tudo. Ele é justo juiz. Ele não julga segundo os juízes da terra, que uma parte julga retamente, a outra parte
é corrupta, faz misérias. E só Deus sabe. Só Deus sabe as sujeiras que acontecem nos bastidores. Só Deus sabe. Deus não faz assim. Ele é justo juiz. Ele trabalha com justiça. A Bíblia diz que a justiça é a base do seu trono. Deus é justo juiz. E a Bíblia diz aqui: o Senhor julgará as extremidades da terra. Você está entendendo? É Ele que julga. Ele que sabe tudo, Ele que faz tudo, Ele que opera. Oh, louvado seja Deus. E dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Deus dará força, sabe a quem? Aquele que serve a Ele, aquele que está sendo perseguido, humilhado, aquele que tem clamado a Deus e que tem dito: Deus, faça alguma coisa. Só o Senhor pode fazer. Eu não aguento mais. A pessoa é sofrendo diante de tanta soberba, tanta maldade, tanta perversidade. Você está entendendo? Pois é. Deus sabe agir. Agora, Ele age no tempo certo. No tempo certinho Ele age. Ele age de uma maneira que Ele, ao mesmo tempo que Ele abate os soberbos, Ele exalta os humilhados. É ao mesmo tempo, é simultaneamente. Um está sendo derrotado, outro está sendo levantado. É assim que Deus trabalha. Ele é perfeito. Entregue na mão do Senhor, porque Ele vai agir e de forma tão terrível que vai chocar muitas pessoas. Vai chocar até aqueles que servem a Deus em espírito e em verdade. Porque as obras de Deus, elas ficam, meu Deus, elas são impactantes demais. Olha, a Bíblia toda fala que tudo que Deus fez causou, meu Deus, admiração a todos os que serviam a Deus. A mesma coisa é hoje. Deus opera milagres, não esqueça disso. Deus, Ele chega na hora certa, no momento certo, exato, Ele chega. Ele faz obras tremendas para dar vitória aos humildes, aos humilhados, aos aparentes fracassados. Ele trabalha assim. Mas o fato é que o arco dos soberbos foi quebrado. O arco dos fortes foi quebrado. O arco dos malignos, dos perversos, dos maus, foi quebrado. No mundo espiritual, Deus já quebrou. Você está entendendo? Só vai se cumprir no mundo físico. Que a gente se apossa de tudo pela fé, para depois a gente ver com nossos olhos físicos. Seja exaltado o nome do Senhor. Guarde essa palavra no seu coração, porque essa palavra aí te alimenta para essa caminhada longa que Deus tem na sua vida, para você ver os humilhados serem exaltados e os exaltados serem humilhados, para a honra e glória do nosso Deus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.